Do programa Diálogo Cósmico, Namastê, pessoal. Pessoal da TV São Tomé das Letras, pessoal que me ouve no YouTube, aqueles que me ouvem pelo canal Cracar, Chico Penteado, ou os que me acompanham pela TV São Tomé das Letras, né? A Karen e o Joel, é um prazer estar com vocês aqui. E hoje eu vou falar de um assunto que uma amiga me mandou, eu não estou lembrado do nome da pessoa. Inclusive eu estou aqui procurando, mas sem sucesso. Se foi a... Peraí, deixa eu ver quem que foi. Não sei se foi a Neide ou a Márcia. Bom, não importa muito bem. Eu vou falar sobre o Andrew Basiago, que foi um candidato a presidente. Isso é uma coisa muito louca. Ele se chama Andrew Basiago e ele é um candidato a presidente pelos Estados Unidos. É uma coisa muito engraçada, a gente pensa que só tem os republicanos e os democratas, né? Mas existem vários outros candidatos nos Estados Unidos que não têm a menor chance, né? E eles são chamados de candidatos independentes. E aí o Andrew Basiago, ele é um candidato muito excêntrico, porque ele é um advogado de Seattle, que fala que acredita no pé grande, né? E que fala, entre outras coisas, que ele é um sujeito que viajou através do tempo. Ele teria viajado numa máquina do tempo nos anos 80, e nos anos 60, ele nasceu em 61, né? Em 67, o pai dele, que era um cientista, teria colocado ele num elevador, numa espécie de elevador, onde as crianças só eram colocadas crianças especiais, crianças treinadas, e ele teria colocado o próprio filho, o pai do Andrew, teria colocado o próprio filho numa desses elevadores para viajar para Marte. Isso fazia parte de um programa secreto da CIA. Esse programa da CIA, que o pai tinha total confiança, a ponto de pôr o próprio filho. Quando o menino chega lá, nesse elevador, ele descreve uma coisa estranhíssima, que o elevador tinha uma luz, e aí que a luz aparecia piscava, dizendo que estava ligado, e ele começava a ver o negócio como que se movendo. E aí, de repente, aquilo começava a se metamorfosear. O elevador, que era antes um cubo, começava a se transformar num cilindro e começava a virar depois uma espécie de espiralar, e aí começava a atravessar o espaço, né? E aí daqui a pouco ele estava em 10 minutos em Marte. Pelo meu cálculo, se ele estava em 10 minutos em Marte, o negócio viajava à velocidade da luz, ou próximo da velocidade da luz. Porque a distância do Sol até a Terra dá 4 minutos luz. Então, por exemplo, se o Sol apagasse agora, ia levar 4 minutos para a Terra perceber. Então, por exemplo, a distância da Terra e Marte é o dobro da distância entre a Terra e o Sol. Então, por exemplo, 8 minutos é mais ou menos o tempo que levaria a velocidade da luz para você chegar em Marte, né? Bom, ele chegou em Marte e ele chega lá e já encontra uma base humana, encontra uma base subterrânea humana totalmente construída, com vários humanos que já estavam morando lá há mais de 10 anos, né? E é curioso que o elevador tem um lugar para ficar, os elevadores, né? Ele desce, abre a porta e está lá, já nesse lugar, onde ele não disse ter visto ETs, ele disse que ter visto apenas humanos americanos falando inglês, e que eles eram já totalmente marcianos, já tinham crianças nascidas inclusive lá, né? Uma cidade marciana subterrânea, de altíssima tecnologia, com todos os maquinários muito avançados. E aí, por exemplo, o pai dele teria explicado para ele, né, Andrew Basiago, que aquela tecnologia vinha do Nikola Tesla, que o Nikola Tesla teria deixado várias invenções não reveladas, né? E uma delas seria o teleporte. Assim como ele falava que, por exemplo, que você podia transmitir
aquela energia escalar, né, que você poderia transmitir de poste a poste sem fio, a eletricidade. Então, por exemplo, a eletricidade seria grátis, segundo o projeto do Nikola Tesla. Igualmente, você poderia transportar matéria de um ponto A a um ponto B. Minha única pergunta é como é que chegou o primeiro lá, né? Porque, por exemplo, para você ter o teleporte, isso não explica bem como é que começou essa colonização, como é o processo inicial dessa colonização, porque alguém chegou com o primeiro elevador, desceu e encontrou um planeta inóspito, né? Quer dizer, aquela estrutura subterrânea já existia, ela foi escavada, quem escavou, quem mandou aquelas escavadeiras, como que elevador era grande o suficiente para levar um maquinário, porque levar as crianças era fácil, e para levar o maquinário, né? E para aclimatar aquela bolha ali subterrânea com ar, quem levou o oxigênio, né? Quer dizer, quem que levou o ar terrestre para poder ser usado ali? Como é que aquele ar terrestre era processado? Tudo isso ele não explica no relato dele. Depois ele fala também que mais para frente, já lá pelos anos 80, se tornaram mais comuns as viagens no tempo. Então, que por exemplo, que a viagem do espaço, o teleporte no espaço e depois o teleporte no tempo, no espaço-tempo, né? Isso aí, eu tenho um pé atrás com viagem no tempo, porque eu não acredito que os americanos possam viajar no tempo e que eles não iriam interferir na história, por exemplo, matando Hitler ou matando Karl Marx, entendeu? Porque a gente tem tantas coisas que, por exemplo, que você poderia ter cortado mal pela raiz, digamos assim. Você poderia modificar a história abruptamente, né? E modificar o espaço-tempo e criar paradoxos, né? É isso que acontece, por exemplo, com a Zira no Planeta dos Macacos. O comandante Taylor viaja para o ano 2500, descobre que a humanidade já tinha sido subjugada por macacos, tinha sido escravizada e não sabia falar, não sabia nada. E aí existia uma chimpanzé que simpatizava com os humanos, que era a Zira, que acaba viajando na máquina do tempo junto que era do comandante Taylor. E aí ela vai parar no século XX e ela está grávida de um macaco, que é um chimpanzé inteligente, que vai causar uma revolução que vai destruir a humanidade. Quer dizer, então, por exemplo, você tem isso que a gente chama de paradoxo do tempo, né? É o espelho do espelho, né? Que forma múltiplas imagens. Você começa a criar multiversos, né? Então você cria um paradoxo onde você tem um universo onde isso não aconteceu e um universo onde isso aconteceu, né? Isso é um paradoxo matemático. A gente não sabe como isso funciona na realidade, ou pelo menos não tem a menor ideia de se é possível modificar o passado, se é que o passado existe. Para mim, o tempo não existe. Para mim, o tempo é simplesmente a descrição da sequência da transmutação da matéria. Então, para mim, não existe espaço-tempo. Não é possível voltar para o Egito, porque aquilo não fica registrado. A não ser nos registros akáshicos, nas memórias do universo, talvez seja possível acessar essas memórias das moléculas, as memórias akáshicas, mas eu não acredito que você possa realmente, fisicamente, andar pelo tempo de Jesus ou pelo Antigo Egito novamente em corpo físico, reconstruir aquele momento material. Eu acho que a impermanência é essencialmente, a matéria é essencialmente impermanente. Uma vez passado aquele segundo, ele nunca mais se repete. Você nunca mais vai ser jovem novamente ou vai viajar para o século XVIII num corpo físico. Você pode viajar só na mente, só no astral, né? Se ele estiver me dizendo que ele teve viagens astrais, eu acredito perfeitamente. Aí já como espiritualista. Mas na física eu acho complicado, né? Bom, aí ele falou isso. E aí ele também falou que ele sabia muito sobre os alienígenas e que ele poderia explicar como que se dá todo o protocolo de contato alienígena, né? Uma vez eleito. E que ele se viu eleito entre 2020 e 2028 como vice-presidente ou presidente. Bom, para um cara que conseguiu apertar a mão do Abraham Lincoln, como ele disse que conseguiu, é estranho ele não saber se vai ser presidente ou vice, né? Então, assim, eu acho isso aí um pouco contraditório. Na outra sequência ele fala também que
ele se acredita, que ele acredita que os ETs, que ele sabe falar o que os ETs sabem, o que os ETs fazem. Bom, isso ele não precisaria se eleger presidente, né? Isso ele poderia dizer agora, né? Então, assim, isso nesse sentido eu acho, assim, meio blefe. Ele, por outro lado, é um advogado de alta reputação de Seattle, tá? Ele é de uma família muito boa e ele não teria por que fazer isso. É como a neta do Eisenhower, que também fala coisas parecidas. Então, por exemplo, eu fico muito confuso se dá para achar isso verdade ou não dá para achar isso verdade, né? Eu fico numa zona cinza, assim. Eu acho que tem um pouco de, eu acho que tem 50% de verdade, tem um pouco de vontade de aparecer, de inventar um pouco. Sempre acontece isso, a pessoa muitas vezes começa a fazer sucesso, começa a inventar um pouco, né? Pode ser que ele tenha visto realmente muitas coisas, soubesse muitas coisas, porque ele é de muito boa família, e as famílias lá, algumas famílias cientistas sabem coisas, mas assim, existe um pouco de confabulação, porque eu não acredito no teleporte. O teleporte é uma coisa normal dos ETs, tá? Os ETs, eles têm a capacidade de se teleportar, por isso que eles não têm medo por isso que você não adianta trancar a porta da sua casa. Eles atravessam matéria sólida, e aparecem dentro do teu quarto à noite, né, numa bola de luz, que é o portal se abrindo, ele entra, te abduz, te leva para dentro dessa bola, você abre o olho, você já está na base, né? Não existe uma viagem de UFO, essa viagem de UFO muitas vezes não é necessária, né? Eu não sei dizer por que existe UFO, se eles se teleportam, eu acredito que existe um limite de distância de que você possa se teleportar, entendeu? Eu não sei se dá para se teleportar diretamente para Marte, porque a distância, a possibilidade de uma interferência é muito grande, né? Porque a gente vê que existem UFOs e para alguns metros, alguns 100, 200 metros, o UFO para em cima de um prédio e teleporta. Quer dizer, deve ter que ter uma certa proximidade para manter o foco, talvez tenha uma perda de foco. Essa é uma teoria minha, que existe um limite de distância de teleporte. Você não pode teleportar aqui e jogar na China, porque você atravessa muitas regiões, muitas camadas de matéria sólida, etc. Né? A possibilidade de erro é muito grande, né? Eu acredito que é uma coisa que quanto mais distante você fizer, maior a chance de você causar um desastre, a pessoa chegar totalmente destroçada lá do outro lado, né? O que eu acho do Andrew Basiago? Olha, dou nota 7. Eu não vou dizer totalmente confiável, eu não vou dizer totalmente absurdo, né? Como me falta conhecimento, dados, eu vou ficar na neutralidade. Vamos dizer, passa, mas eu não, sem eu estar assim ultra encantado com o que ele está dizendo. Vi ele sendo entrevistado pelo Jaime Maussan, que é para mim uma coisa muito negativa, porque o Jaime Maussan já promoveu várias fraudes lá no México, várias bobagens, aquele disco voador atrás do prédio, que era um balão inflável, entendeu? Tem várias bobagens, vários atos de charlatanismo, que o Jaime Maussan, aquele ET lá nos Estados Unidos que ele cobra a entrada para ver um esqueleto de um macaquinho, entendeu? Então, claro que o Andrew cedeu uma entrevista para esse senhor, o Jaime Maussan, né, que em espanhol é Jaime, o Jaime Maussan, mas é porque eu vou responder a qualquer pessoa que me entreviste, né, mesmo que, independente da reputação dele, mas o Jaime Maussan para mim já é, o entusiasmo do Jaime Maussan para mim é uma coisa negativa. É aquele apoio que eu não apoio, entendeu? Sabe político quando, sei lá, fulano tal política é apoiado pela Dilma, pelo Lula e perde voto? Para mim o Jaime Maussan é isso. O fato dele apoiar isso daí me coloca em suspeita com relação ao cara, né? Embora eu vi muita sinceridade nos olhos dele e fiquei sinceramente confuso. Eu fiquei pela metade, fiquei dividido, não saberia dizer se é balela ou se é verdade, tá? Bom, para a pessoa que me perguntou, cujo nome eu não me lembro, espero ter respondido a contento. Essa é a minha opinião sobre o Andrew Basiago, que opinião a gente não sabe o que acontece nos Estados Unidos lá dentro,
das bases. Pode acontecer as coisas mais malucas e a gente não está sabendo, né? Ele pode ser 100% verdade, pode ser 100% mentira. Na minha opinião, é 50% verdade. Ok? É isso aí, pessoal. Chico Penteado, programa Diálogo Cósmico e Namastê.